pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O nosso assunto de hoje vocês vão encontrar aí a partir da página 265, a Revolução Russa. Essa história da Rússia, da Revolução Russa, foi um primeiro país, do mundo a se tornar comunista, ou proletariado no poder, com as ideias de Karl Marx. Só que antes de a gente falar um pouquinho disso, vamos contar um pouquinho da história da Rússia antes da Revolução. A Rússia, ela tinha um sistema, bem dizer, feudal. Tinha o czar, que tinha o seu poder absolutista, certo? Lá apoiado pela nobreza, e explorava a mão de obra do camponês no sistema de servil. Então, o que acontece? Nesse tipo de trabalho, quando a Europa estava se industrializando, estava se desenvolvendo, a Rússia estava bem atrasada. Aí a gente já falando um pouco do czar Alexandre III, ele vai acabar com a parte de servil, tá? Então acabava aquela coisa do camponês servir aí a nobreza e a próprio czar. Mas como vocês sabem, tem certas coisas que fica a nível cultural. E falando da economia russa, naquela época, a maioria trabalhava no campo. A sociedade era do campo. Então Alexandre III ele vai incentivar a industrialização com o investimento de capital estrangeiro na Rússia. E assim começa a Rússia a se industrializar. E com ela, claro, vai vir os problemas da industrialização e os problemas urbanos que vão surgir. Muitos camponeses à procura de emprego vão acabar fazendo êxito em direção aos grandes centros urbanos, onde vai começar a trabalhar nas fábricas. E nisso nós sabemos que vai vir aqueles velhos problemas do início da industrialização. Aparecendo uma nova classe social, que é o proletariado. Outra coisa também que vai acontecer é que com o grande crescimento dos centros urbanos vai vir também os problemas desse crescimento desordenado que vai acontecer e a exploração da mão de obra desses trabalhadores, trabalhando mais de 14 horas por dia, não tendo direito a férias, não tendo na realidade nenhum direito trabalhista. Para começar, o primeiro direito era não ter direito. Então, vai entrar agora no lugar de Alexandre III o seu filho Nicolau II, tá? E vai ser aí que vai começar a desandar um pouco aí a história da Rússia, que já não andava muito bem das pernas antes da chegada de Nicolau II. Nicolau II é um czar que ele se acha absoluto totalmente. Tanto é que tem uma entrevista que fazem com ele e pergunta o que o czar faz. Aí ele falou, o czar não faz nada, porque o czar é dono de toda a terra da Rússia. E ele, como o sucerano, realmente tinha um certo tipo de razão. Aí o que vai acontecer? Vai vir a miséria, o povo começa a passar fome, começa a ter vários problemas nas colheitas. Então, primeiro, vai ter lá pelos anos de 1905, já no século XX, a luta entre a Rússia e o Japão. A Rússia ela vai ser o primeiro país da Europa a perder uma guerra para um país que não era da Europa. O Japão, ele querendo aumentar o seu império, ele invade ali aquela região onde fica a atual Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e ali próximo tem a Manchúria, que a Rússia tinha interesse pelaquela região da China para conseguir chegar ao Oceano Índico. Só que o Japão entra nessa guerra contra a Rússia e sai vencedora. E isso já fica um pouco assim, muito ruim para Nicolau II. Nicolau II é um czar na qual ele casa, a sua esposa, tanto é que ela não era muito bem vista
não só pela sociedade, mas também pelo povo. Não gostava muito dela não. Mas ela deu lá 4 filhas e um filho para o czar. E o czar, ele, claro, queria que seu filho fosse herdeiro do seu trono. Mas o filho dele tinha problemas de saúde muito grave, tanto é que vai aparecer uma figura chamado Rasputin, que é um líder religioso na qual a imperatriz vê nele, confia nele, e ele acaba fazendo algumas coisas lá que o garoto acaba ficando bom. Então ele pega uma confiança muito grande, certo, da família do czar. Que claro, né, muitos vão achar um incômodo a presença dele e vão tentar matá-lo. Primeiro tentam envenenar ele, não consegue, depois tentam dar tiro nele, também não consegue. No final, ele acaba sendo enrolado no tapete, jogado no rio, e quando vão fazer a biópsia do corpo de Rasputin, vê que ele nem morreu dos tiros, morreu afogado, tá? Então, isso era a sociedade que reinava ali na Rússia. Aí, quando a Rússia perde a guerra para os japoneses, tá? Isso já é uma coisa ruim para Nicolau II. E para piorar as coisas, o que que acontece? Vai ter o famoso Domingo Sangrento, na qual algumas pessoas se reúnem, anotam algumas reivindicações para levar para o czar. Ao chegar à porta do seu palácio de inverno, ele manda os soldados atirarem contra a população. E isso vai ser, né, uma catástrofe, que falam que aí vai ser o pontapé das ideias comunistas, né? Claro que vai aparecer aí o Partido Democrata, o Partido Comunista na Rússia, que vai acabar até se dividindo em bolcheviques e os bolcheviques. Os mencheviques são falados que são a maioria, né, em russo, e os bolcheviques a minoria. Só que, por ironia, acaba os mencheviques, apesar de ser a minoria, eles se destacam com uma grande quantidade de seguidores, e os bolcheviques, apesar da palavra ser maioria, mas eles eram a minoria, tá? Aí o que vai acontecer? Depois do Domingo Sangrento, vai ter algumas revoltas trabalhistas, na qual o Nicolau II vai conseguir sufocar. E sai vencedor dessa história toda, tanto é que Lenin, que é um dos responsáveis aí, acaba indo para o exílio fora da Rússia, e o nosso amigo futuro Stalin, né, Joseph Stalin, ele vai ser preso e vai para a Sibéria. E depois de um tempo, Nicolau II, o pessoal já cansado, ele vai e entra na Primeira Guerra Mundial em 1914. A Rússia, apesar dela ter a terceira maior população do mundo, né, tinha mais ou menos uma base aí de quase 200 milhões de pessoas, quase 200 milhões, não chegava a 200 milhões não, mas naquela época, por exemplo, o Brasil hoje tem mais ou menos uma margem de 220 milhões de pessoas. Na Rússia, para a época, né, para o início do século XX, quase 220 milhões, ou quase 200 milhões de habitantes, realmente era uma quantidade de muito grande de pessoas. Tanto é que, a nível populacional, a Rússia só perdia para a China e para a Índia. Claro, também a Rússia tem o maior território do mundo, que vai da Europa até a Ásia toda. Chegou até aqui na América, né, que o Alasca, por exemplo, pertencia à Rússia, mas eles venderam para os Estados Unidos. Aí vamos lá. Nicolau II manda o pessoal para guerra. Vai mal armado, né? Tanto é que diziam que era uma arma para cada 2 soldados. Se o primeiro que estava armado tomasse o tiro, o segundo que viesse atrás pegava a arma e continuava a batalha. Outra coisa que vai acontecer é que Nicolau II não consegue levar mantimentos para esses soldados, e os soldados começam a se revoltar e começam a abandonar
o campo de batalha. Aí isso já começa a ficar ruim. Então é formado a Duma, que é o parlamento, certo? E a Duma começa a querer limitar os poderes de Nicolau. Nicolau, vendo que está perdendo o apoio tanto do exército quanto do povo e até da burguesia russa, o que acontece? Nicolau ele renuncia ao trono, passando para o seu irmão, que logo no dia seguinte vai renunciar também. Tá? Então o que vai acontecer? Vai vir um governo provisório. Keresky, né, vai tomar conta, e ele é do movimento dos mencheviques, né? E quando ele assume o poder, ele acaba errando um pouquinho aí, porque quando ele assume o poder, dele tirar, né, que a população queria, sair da Primeira Guerra Mundial. E Kerensky mantém a Rússia na guerra. Então acaba estourando aí uma guerra civil na qual os bolcheviques tomam o poder, quem assume é Lenin, tá? Nessa guerra civil vai ser o Exército Branco contra o Exército Vermelho, que vai ser comandado por Trotsky, que é o braço direito de Lenin, tá? E Trotsky consegue vencer o Exército Branco, tá? E assim assume o poder. Mas antes disso tudo, o Lenin, ele, por exemplo, vai assinar um armistício de paz com a Alemanha, saindo da guerra, tá? Para tentar organizar a Rússia, que estava uma bagunça só. Mas aí, nessa guerra, vai estourar a guerra civil, e nessa guerra civil, tá? Como eu falei, Trotsky consegue impor com o Exército Vermelho. E Lenin, né, em 1921, Lenin, vencendo essa guerra civil, ele vai centralizar o poder nele, fica um partido único, que é o Partido Comunista, e assim a Rússia para de chamar Rússia, agora se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? A União Soviética. E nessa história toda aí, assumindo o poder aí o Partido Comunista, está sem uma representação no partido. Então, Lenin, como presidente, fala, alguém tem que ser o presidente do partido. E oferece para Trotsky. Trotsky diz que não quer. E aí aparece Joseph Stalin, toma a direção do partido. Lenin fica doente, tem um AVC, e Stalin começa a fazer a manipulação, a famosa aí que a gente hoje usa esse termo, né, as fake news, né, começa a manipular e começa a perseguir aqueles opositores ou aquelas pessoas que ele se sentisse ameaçado por ela. Aí o que acontece? Lenin vem a falecer, Stalin assume a presidência e expulsa Trotsky da Rússia, que vai se refugiar na Bolívia. Anos depois, Stalin organiza e manda assassinar Trotsky lá na Bolívia, tá? E assim, esqueci de falar também, a Lenin, para tentar organizar inicialmente a economia da Rússia, por exemplo, ele cria a NEP, né? Nova política econômica. Nessa nova política econômica, colocada por Lenin, ele deixa inicialmente alguns investimentos de capital da burguesia, né? Algum capital estrangeiro, da iniciativa privada, para ele tentar controlar aí a economia da União Soviética. Já que nós sabemos que tudo, né, num país que implanta o comunismo, tudo pertence ao Estado e assim não tem iniciativa privada. Mas Lenin deixa inicialmente aí para entrar um capital para ajudar a impor aí a revolução comunista, ainda deixa uma iniciativa privada, tá? E assim termina a Revolução Russa, tá? Espero que vocês tenham entendido aí.
tá? Que aí vai ser os bolcheviques. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Os bolcheviques, ao assumir a Rússia, né, ou melhor, agora a União Soviética, ele manda prender a família real, a família do czar, e depois manda assassinar todos eles. Mata Nicolau II, a sua esposa, suas 4 filhas e seu filho, tá? E assim acaba de vez a pretensões ao trono, né? Os Romanov acabam, não tem mais império na Rússia e implanta um país agora comunista, sendo comandado agora pela classe proletariada, tá? É realmente até bonito aí. Mas quando a gente for falar mais na frente aí um pouquinho da segunda, entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, você vai ver aí o crescimento do poder de Joseph Stalin na União Soviética e fazendo ela se tornar, logo após a Segunda Guerra Mundial, a maior potência do mundo. Aí o mundo vai se dividir aí em bipolar. De um lado capitalista vai estar os Estados Unidos e do lado esquerdo os comunistas representados aí pela União Soviética. Mas isso aí já é outra história que a gente vai ver depois, tá? Pessoal, eu gostaria muito que vocês pegassem aí depois o livro de vocês para dar uma olhadinha que eu vou corrigir, vou fazer um vídeo aqui separado sobre a correção dos exercícios do livro. Vou ver se eu corrijo os 2 primeiros capítulos e depois a gente vai corrigindo conforme aí até chegar o dia da prova, que aí eu vou dar uma revisão para vocês estudarem, tá? Para a gente fazer uma boa prova aí no início do ano, não tem coisa melhor, já partir aí com a nota boa. Eu tenho certeza que vocês vão tirar, que vocês são alunos nota 10, tá? Então, meus amigos, ficamos por aqui e até a próxima videoaula. Tchau!